E aí pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula, a aula mais legal que nós vamos ter até hoje. Por que mais legal? Porque é nessa aula que a gente vai criar o nosso personagem e colocar ele para funcionar dentro do nosso cenário. Nas 3 primeiras aulas nós construímos esse cenário e colocamos ele para rodar. Na quarta aula a gente preparou esse cenário para receber agora o protagonista que a gente vai desenvolver. Vocês vão ver que dentro desse desenvolvimento criar o personagem é bem fácil, bem rápido e a gente só precisa de alguns minutos para fazer isso. Depois dessa criação, a gente vai começar o desenvolvimento das novas funcionalidades que vão dar mais vida a esse personagem dentro do jogo. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, pessoal. Então vamos começar agora a programação do nosso próximo objetivo dentro do jogo, que vai ser ter o nosso personagem dentro do nosso cenário, interagindo com o mundo que a gente criou nas nossas primeiras aulas. Aqui eu já tenho o executável do jogo, de uma prévia, para vocês verem qual vai ser o nosso resultado final. No nosso resultado final, nós vamos utilizar o cenário criado na primeira aula, com o acréscimo agora do nosso personagem percorrendo ele. Eu vou executar o jogo aqui para vocês verem acontecendo. Então, nós temos aí a atualização do cenário e nós vamos ter também a atualização do personagem, dando a parecer que o personagem está correndo pelo nosso cenário. E aí, passo a passo, a gente vai colocando mais coisas dentro do nosso jogo. Para a gente conseguir esse resultado aqui, a gente vai precisar do nosso projeto da aula 4, nesse caso é esse daqui, só que a gente vai renomear ele para a aula 5, tá legal? E nós vamos precisar também das imagens do nosso gato. Eu deixei elas separadas aqui. Então, o nosso gato, no movimento que nós estamos vendo aqui, ele fazendo no cenário, ele consiste de um total de 6 imagens, que nós vamos utilizar da mesma maneira que nós fizemos para atualizar o nosso cenário. Então, a gente tem aqui a imagem 1, que muda para 2, para 3, 4, 5, 6. Quando chega na imagem sexta, ele volta a utilizar a imagem 1, e assim recursivamente. É a mesma ideia que nós utilizamos para construir o cenário do nosso jogo. Então eu vou abrir aqui agora o nosso código, para a gente dar uma olhada. Vou fechar aqui e abrir o nosso código. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar o nosso personagem. De tudo que a gente vai fazer, vocês vão ver que essa é a parte mais fácil. Eu vou executar aqui o cenário para vocês verem. Está só o cenário executando, como nós terminamos a aula 4. E eu vou criar aqui o nosso personagem. Até agora a gente trabalhou somente com as classes do mundo, que aqui são as subclasses de World, que é o nosso mundo 1, no caso aqui desse cenário. E agora a gente vai criar aqui o nosso primeiro ator. O ator é todo aquele objeto que vai ter dentro do nosso jogo, que vai interagir dentro do mundo. A gente pode ter diversos atores e diversos mundos aqui, que seria a nossa fase 1, fase 2, fase 3. Para criar o personagem eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou abrir uma nova subclasse e aí o Greenfoot vai me dar essas opções. A gente precisa utilizar só o gato? Não, o gato foi um das imagens que eu decidi utilizar. Mas se você não quer utilizar o gato, existem outras informações aqui do Greenfoot que você pode utilizar, que são as imagens padrão. Então nós temos aqui backgrounds, que você pode utilizar, construções, comidas, natureza, são tudo imagens básicas para vocês trabalharem. No meu caso, eu não quero utilizar essas imagens básicas aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai colocar o nome dessa classe, que vai ser o objeto, que vai nascer dela o objeto gato, que vai estar dentro do nosso mundo. E eu vou vir aqui, nesse íconezinho, tá vendo? Vou vir aqui, importar do arquivo. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou vir aqui na minha pastinha de personagens, gato, e vou escolher aqui o Zé_1, que é essa imagem de gatinho. Vou selecionar, apareceu aqui a imagem que a gente está trabalhando e vou clicar OK. Então olha só, aqui já aconteceu o nosso gato dentro do cenário. Então vou clicar aqui com o botão direito e tem aqui a opção New Gato, tá vendo? Que é para criar um novo gato. Clicamos nela, fica aqui a imagem do gatinho presa ao nosso mouse, a gente coloca ela dentro do mundo
e arrasta para a posição que a gente quer esse gato lá. Bom, está feito aqui, já criamos o nosso primeiro cenário, viu como foi rápido? A gente vai clicar aqui, ó, executar, só que não existe vida ainda nesse nosso personagem. Tem apenas a imagem número 1 que a gente colocou lá, que é essa justamente a diferença. Ó. Quando nós criamos um objeto aqui, uma subclasse de Hector, e definimos uma imagem para ela, já aparece aqui uma pequena miniatura da imagem que a gente está utilizando. Pode ver que Hector não tem, e vai existir outros momentos onde nós vamos criar subclasses, que a imagem vai acontecer depois que for criado esse objeto, e não no momento de definição da classe. Eu vou pausar aqui agora, para a gente continuar trabalhando com o nosso objeto do cenário. E agora que a gente já colocou o nosso personagem dentro do jogo, vocês vão perceber que sempre que a gente clicar aqui no botão reiniciar, esse gatinho vai sumir da tela. Tá vendo? Por que isso está acontecendo? O gato some e o cenário não some. Isso acontece porque a gente não fixou ainda, junto com a construção do mundo, a existência do gato dentro desse mundo. Então, para mudar isso aqui, a gente vai ter que colocar aqui dentro do construtor do mundo, ó, olha aqui, da mesma maneira que a gente coloca essa imagem aqui para aparecer, ó, porque se a gente não colocar ela, vou comentar essa linha para vocês verem, o mundo não aparece, tá vendo? Então, dessa mesma maneira, a gente precisa colocar dentro do cenário o nosso gato. Então, como é que a gente vai fazer isso? Existe um método dentro do Greenfoot que é para ser utilizado na classe mundo, que é para adicionar novos objetos dentro do nosso jogo. Esse método se chama add objeto. Olha só, add object. Então aqui ele pede um ator e um inteiro, que é int, que são dois ints, né? Logo depois do ator. Para que serve isso? O primeiro parâmetro ele é para a gente adicionar o objeto que a gente quer, no nosso caso o objeto gato. O segundo e o terceiro parâmetro são as coordenadas x e y que esse objeto vai assumir dentro do nosso cenário. Então só para a gente ter uma ideia, vamos colocar aqui o nosso gato nele. Vou colocar aqui new, que é tudo que a gente precisa para criar um novo objeto, no nosso caso a classe gato. Na posição x aqui eu vou colocar o valor 100 e na posição y eu vou colocar o valor 100. Vou colocar aqui o ponto e vírgula e vamos ver como é que ficou o nosso mundo agora. Cliquei aqui, certo. Então cada vez agora que a gente clica no botão reiniciar, tanto o mundo como o objeto gato já é construído dentro do cenário. O que é o problema aqui? O gato está no céu, vamos botar o gato no chão. Só que aqui a gente colocou a coordenada x com 100 e a coordenada y com 100 também. Então por esse motivo esse gato foi renderizado aqui. Mais para frente, na próxima aula, com certeza eu vou explicar para vocês como é que funciona a renderização dessas imagens. Mas por enquanto eu só vou colocar aqui para vocês como que vocês fazem para ajustar o gato na posição do solo. Isso é feito assim, ó. Você vai pegar o gato depois que ele foi criado, vai colocar ele na posição que você quer, vai apertar com o botão direito nele e vai aqui na opção inspecionar. Quando você clicar nela, tem algumas informações básicas a respeito desse objeto que a gente clicou com o botão direito e foi na opção inspecionar. Então aqui ele está dizendo que a atual posição do gato agora é 94 e que a coordenada x, que é a coordenada y, que é a coordenada da altura, está no valor 303. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos utilizar esse valor 303 para sempre que o cenário for reiniciado, o gato reaparecer sempre nessa posição, que é a melhor posição para a gente, que é uma posição onde ele está em cima do solo. Então eu vou fechar aqui, vou na classe mundo e vou colocar aqui na coordenada do y o valor 303. Vamos ver aqui como é que ficou o cenário. Pronto. Sempre que eu reiniciar o jogo, agora a gente já tem o gato na posição correta. Assim vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Existem outras maneiras também que a gente pode salvar o nosso cenário. Mas essa outra maneira é um pouco mais fácil, mas eu vou explicar para vocês em outra oportunidade. Por enquanto, sempre que vocês quiserem adicionar um objeto no cenário, para sempre que ele inicie aqui, basta que a gente venha na classe mundo e coloque a adição desse objeto dentro do nosso cenário. Posso ter mais de um gato? Claro que você pode, é só vir aqui e adicionar outros gatos. Então eu vou colocar aqui no x200, nesse x300. E vamos colocar aqui, ó,
Pronto, temos 3 gatos. Quando nós fizemos pelo construtor, sempre fica aqui. Quando a gente faz por aqui pela nossa interface, ó, a gente pode colocar mais gatos aqui também. Só que esses gatos que nós colocamos aqui, sempre que nós reiniciamos, eles somem. Então essa é a principal diferença. Como eu só quero ter um gato, vou excluir essas duas linhas aqui, certo? E vamos voltar a ter um gato dentro do nosso jogo. Então agora, nosso próximo passo é dar vida para o nosso personagem. Como é que a gente faz isso? Atualizando a imagem atual desse personagem, utilizando todas aquelas 6 imagens que nós tínhamos lá. Então, antes de mais nada, eu vou minimizar aqui o Greenfoot, certo? Esse aqui é o diretório da nossa aula. Olha aqui no arquivo imagens, nós temos aqui a pastinha de cenários e as imagens principais que a gente está utilizando. Então, o que eu vou fazer agora é pegar a minha pastinha de personagem, ó, onde eu tenho aqui as imagens do gato, e trazer ela para dentro do Greenfoot. Ó. Pronto. Então, agora eu tenho, além da pasta cenário, onde nós temos as imagens do mundo 1, eu tenho também a pasta personagens, onde eu tenho as imagens do gato. Tá ok? Então, agora que essas imagens estão aqui, vamos voltar ao Greenfoot e utilizar essas imagens dentro do nosso código. Como as imagens que a gente vai atualizar são do gato, então a gente vai trabalhar com a classe gato. Aqui, tanto dentro da classe gato quanto dentro do mundo, a gente tem o método act. Como eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, esse método é comum a todo objeto dentro do Greenfoot. E é ele que diz o que vai acontecer dentro do cenário com cada ator que está dentro do mundo que a gente está trabalhando nesse momento. Nesse caso aqui é o mundo 1. Então, por exemplo, vamos supor que sempre que passar pelo método 4 eu quero que o gato ande um pouco à direita. Então eu vou usar aqui o método move, olha só. E vou colocar aqui a posição 4. Então vocês vão ver agora, vou botar um ponto e vírgula aqui, que quando eu colocar o cenário para rodar, o gato vai andar 4 posições para a direita, sempre que o método act dele for executado. Olha só. Tá vendo o gato caminhando aí para frente? Pum, chegou no final. Só que não é essa maneira que a gente vai utilizar o nosso gato. A gente vai só atualizar as imagens dele. Porque ao acontecer de atualizar a imagem do gato, mesmo que ele esteja parado, para quem está vendo o jogo, dá a sensação que o gato aqui está andando, quando na verdade o que está andando é o cenário. Vocês vão ver isso mais para frente. Como que a gente vai utilizar aqui essas imagens agora? Da mesma maneira que nós fizemos com o nosso cenário. Então eu vou vir aqui. A primeira coisa que a gente vai precisar é de uma variável para controlar os números das nossas imagens. Então eu vou chamar ela aqui. Como cada imagem representa um passo, eu vou chamar ela de próximo passo. Como nós já estamos no passo 1, que é a imagem que nós utilizamos para trabalhar dentro do nosso objeto, quando nós criamos o nosso objeto, aqui o próximo passo vai ser o passo 2. Então como é que vai funcionar aqui agora? Bom, então, já que está aqui o passo 2, a gente vai ter que atualizar para os próximos passos. Então, cada vez que nós passarmos dentro do nosso método act, a gente tem que aumentar o nosso passo em unidade. Por isso, a gente vai utilizar aqui o incremento de uma posição. Então, antes de a gente atualizar essa imagem aqui, a gente precisa recarregar a próxima cena, certo? Da mesma maneira que nós fizemos lá dentro do nosso cenário. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai pegar aqui o método setImage. Dentro do método setImage, a gente vai ter que colocar a nova imagem. Então, é new, Greenfoot, e dentro do Greenfoot a gente vai colocar o nosso arquivo. Qual que é o caminho do nosso arquivo que a gente vai colocar aqui? Bom, vamos dar uma olhada lá. Como é que está sendo composto o caminho do nosso personagem Zé, lá no nosso gato. Ele está vindo aqui na pasta imagens. Dentro da pasta imagens nós temos personagens. E dentro de personagens nós temos aqui o gato. Então vamos lá. Então qual que é o caminho da nossa imagem? Vai ser personagens, barra, gato, barra. Agora a imagem. O nome da imagem, que é Zé, underline. Aí aqui a gente tem o número, não é? Que o número vai ser o nosso próximo passo. Então vou colocar aqui mais, próximo passo, mais, e a extensão do arquivo, que é .png. Ok. Feito isso, opa, escrevi aqui o nome errado, personagem. Feito isso, o que a gente está fazendo cada vez que o método act acontece?
a gente vem aqui, pega a próxima imagem e coloca dentro do nosso personagem, que nesse caso aqui vai ser a imagem 2, atualiza para o valor 3. Quando voltar aqui de novo, vem aqui e atualiza para o passo 4. E assim sucessivamente. Aqui tem um erro porque faltou colocar aqui a palavra image. O que está acontecendo aqui? Um erro que aconteceu com a gente lá no início, que é, no total nós não temos 6 imagens? Então o que vai acontecer quando a gente chegar na imagem de número 6? A gente tem que voltar a utilizar a imagem número 1. Então para isso a gente vai colocar aqui que se o próximo passo for maior do que o valor 6, então ele tem que voltar a ser o valor 1. Então o próximo passo volta a ser 1. Ok? Então com isso daqui já é para funcionar o nosso jogo com personagem andando. Então vamos lá. Personagens, gato, o nome do arquivo e a variável. Vamos ver se funcionou? Vou minimizar aqui, vou clicar aqui no jogo e vou atualizar. Olha aí, funcionou certinho, o nosso gato já tem movimento. Opa, mas vocês estão vendo esse problema aí? É um problema e não é um problema, o motivo do gato estar andando tão rápido. Eu vou pausar o jogo aqui para vocês verem e vou reiniciar. Então o que está acontecendo aqui, gente? Esse aqui é o botão uma vez. A gente não utilizou esse botão nenhuma vez ainda, mas a gente vai utilizar agora. Para que ele serve? Ele serve para executar ciclo por ciclo do jogo. Então veja bem, ó, eu vou clicar aqui uma vez, ó, fico olhando o gato. 1, atualizou. 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Olha lá, então se eu apertar aqui, ó, vocês vão ver que o nosso gato está percorrendo o cenário. Mas quando a gente executa o jogo, a atualização está se dando de uma maneira muito rápida. E é esse o problema que a gente vai ter que resolver na nossa próxima aula. Como exercício de casa, pode ficar para vocês resolverem esse problema aí. Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui. Certo, pessoal? Vocês viram então o nosso personagem dentro do jogo? Como eu falei para vocês, foi bem facinho de criar. Mas é muito importante que agora vocês baixem o nosso projeto, fonte dentro do GitHub, e comecem também a criar os seus próprios personagens. Por que eu digo isso? Porque aqui durante a aula eu apresento para vocês o caminho mais certo, o caminho mais fácil para a gente executar cada função dentro desse jogo. Mas é só quando vocês fizerem os exercícios que vão aparecer problemas pontuais que talvez vocês precisem de ajuda. Quando isso acontecer, usem os nossos comentários que a gente passa esse suporte para vocês. Peço a todos que compartilhem os nossos vídeos, deem o joinha nesse vídeo também para melhorar nossa estatística no YouTube e espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!